10h46, seguimos. Olha, após o bombardeio ordenado por Donald Trump contra instalações nucleares no Irã, o parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, segundo a mídia local. Assunto que a gente falou durante toda a semana e uma das preocupações, principalmente no que diz respeito ao comércio do petróleo. Luca Bassani tem mais informações para a gente a respeito desse assunto. Pois não, Luca? Pois é, Nonato, como nós acabamos de escutar através da professora e muitos dos nossos comentaristas, analistas trouxeram durante os últimos dias, uma das possibilidades de contra-ataque do Irã não é através da via militar, mas através da pressão geopolítica no fechamento do Estreito de Hormuz, esse estreito de pouco mais de 35 quilômetros de distância que separa, essa ponta do Golfo Arábico, Golfo Pérsico do Irã, que é controlado partes por Omã, partes pelo Irã e que tem como principal rota grande parte dos barris de petróleo, milhões de barris de petróleo diários passando dessa região produtora do mundo para diversos países. De acordo com a mídia estatal iraniana, algumas mídias iranianas, nós temos que o parlamento iraniano aprovou esse fechamento agora pela manhã, mas por enquanto não foi notificado nenhum tipo de fechamento observado pelos demais países que fazem essa rota. Só para a gente ter uma noção, são 20 milhões de barris de petróleo por dia que passam por lá e um dos principais países afetados por esse fechamento seria a China, um dos poucos aliados circunstanciais que o Irã possui no momento. A China depende de cerca de 40% a 50% dos barris de petróleo dessa região para o seu consumo interno. Então, seria uma estratégia extremamente ousada, com certeza afetaria os Estados Unidos e os seus aliados, mas também afetaria os chineses e todo o comércio global pelo impedimento desta rota ser utilizada. Por enquanto, não temos nenhuma confirmação se o fechamento aconteceu em si, apenas a formalização dentro do parlamento iraniano, mas nós sabemos que as repercussões geopolíticas são imensas, inclusive no próprio Brasil isso poderia acontecer, mas também sabemos que esta medida não teria uma eficácia muito longeva, afinal, com todos os países sendo afetados e o comércio mundial, essa poderia ser interpretada como uma declaração informal de guerra ao comércio mundial e também às leis de navegação comercial, as leis que regem o comércio marítimo, podendo colocar o Irã em uma posição extremamente delicada, não só na sua aeronáutica, que já foi severamente destruída pelos israelenses durante os últimos 10 dias, mas também a sua marinha, que tem certa qualidade em colocar minas marítimas em certas localidades, mas não consegue competir com os Estados Unidos e seus aliados, que inclusive tem a 5ª frota da Marinha Americana no Bahrein, não muito distante do Estreito de Hormuz, e com certeza responderia caso isso aconteça. Nós, obviamente, vamos ficar de olho em todas essas repercussões, vendo se possivelmente a China pode fazer uma pressão sobre o Irã para que isso não aconteça, já que ela seria um dos principais países afetados por essa medida geopolítica extremamente ousada. E a gente tem falado o Jornal da Manhã inteiro, com os nossos comentaristas sobre a possibilidade da entrada da China no conflito. E isso, enfim, de alguma forma aconteceria caso mexesse no bolso dos chineses, E esse seria um dos fatores, no bloqueio, no fechamento do Estreito de Hormuz. Luca, queria que você falasse para a gente a importância do Estreito de Hormuz, dessa passagem marítima, quais são os impactos graves caso essa passagem seja fechada. Olha, os impactos graves são, a gente fala da China porque é um dos principais consumidores, mas seria para todo mundo. 20%, de 20% a 25% do petróleo global passam pelo Estreito de Hormuz todos os dias até chegar nos seus destinos, sejam destinos na África, na Europa e no continente asiático. Alguns poucos também indo para a América Latina, mas nós sabemos que isso afetaria o preço desta commodity tão essencial em todo o mundo, fazendo com que o barril de petróleo, que já teve várias variações durante os últimos dias, pudesse subir ainda mais e esse preço, obviamente, fosse repassado ao consumidor final e às diversas cadeias produtivas que dependem do petróleo, como energia, como transporte. Então, é algo extremamente delicado e que pode, obviamente, afetar múltiplos países que não estão envolvidos diretamente. Você disse muito bem que a China tem uma postura muito pragmática, tem o professor Marcos Vinícius de Freitas também nas suas brilhantes análises fala sobre a China ser o adulto em uma sala cheia de crianças, mas a questão econômica é algo que afetaria muito a decisão do presidente Xi Jinping e dos diversos ministros chineses em realizar uma pressão maior além da diplomática para que esse conflito seja resolvido e essa rota seja
pacificada. Nós sabemos, inclusive, que apesar dos Estados Unidos e a China estarem em lados opostos em muitos conflitos, os chineses dependem da Marinha Americana para que haja a segurança dessa rota no Estreito de Hormuz e os vários cargueiros que chegam na China possam fazer esse trajeto. Então, talvez seria necessário também uma conversa direta entre o presidente Donald Trump com o presidente Xi Jinping para saber como eles se situariam caso isso se confirme. A gente está apenas trazendo a notícia que o parlamento iraniano aprovou esse fechamento, segundo as mídias locais iranianas, mas por enquanto não percebemos nenhuma movimentação da Marinha do Irã para realizar esse fechamento. Obviamente, ficaremos de olho para ver se isso de fato se concretizará nas próximas horas. Luca Bassani falando de Moscou, diretamente aqui no Jornal da Manhã de hoje. Quero chamar os nossos comentaristas. Só na manhã de hoje, professor Marcos Vinícius, ataque à província de Bushehr e agora o parlamento do Irã aprovou fechar o Estreito de Hormuz. Não foi oficializado ainda, mas grandes impactos já na manhã de hoje, muito cedo ainda. E a gente precisa ver o que o presidente iraniano vai efetivamente fazer, né? A gente sabe que os parlamentos tendem a ser muito mais vocais com relação àquilo que pretendem fazer. Então, você precisa ter o filtro efetivo do executivo querendo fazer isso e também do próprio Ayatollah Khamenei querendo implementar a medida, porque se isso acontece, o próprio Irã também é afetado por isso, né? Então, porque vai afetar os seus parceiros regionais, né, os países regionais, e ao invés de trazer países para si, vai criar um problema de animosidade com a região e também com a própria China, embora eles tenham ali uma ferrovia que consiga transportar já, hoje em dia, petróleo do Irã para a China, mas não é no mesmo volume que os petroleiros conseguem. Mas a grande questão aqui, que isso que é muito interessante, na mensagem do Medvedev, viu, Nonato e Paula, é que ele faz uma pergunta muito importante, né? Porque ele diz assim: saíram os primeiros relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica dizendo que, de fato, não houve qualquer resultado efetivo dessa ação do bombardeamento das usinas. Então, isso é o Medvedev falando. E aí ele pergunta qual foi o objetivo que os Estados Unidos alcançaram efetivamente nessa situação. Então, a gente começa a ver aí que as narrativas vão sendo trocadas e vão sendo mudadas à medida que o tempo vai passando. Então, por essa razão, que aquela forma, né, como o próprio Josualdo tinha comentado, foi muito efusivo e praticamente de efetividade pouco falado. Pois é, professor, só para a gente fazer aqui um freio de arrumação, né? O parlamento aprovou, como o professor falou, claro, tudo depende também do Ali Khamenei concordar ou não, que é o líder supremo do Irã. E, por outro lado, a imprensa iraniana noticiou explosões fortes sendo ouvidas em Bushehr. Isso ainda não está confirmado. Aparentemente, pode ter ocorrido explosão nessa usina, mas isso é algo que precisa confirmação ainda. Isso veio da imprensa iraniana. Os órgãos oficiais não confirmaram ainda. Gesualdo, queria te ouvir também nessa questão. Amanhã com muitos assuntos, com muita retórica, mas que, na minha avaliação, indicam uma escalada desse conflito agora, não, Gesualdo? A gente começou o jornal com uma tendência e temos outras. Houve movimentações desse tabuleiro geopolítico e bastante relevante. Primeiro, a gente falava aqui que só seria possível o envolvimento direto da China se houvesse um afetamento econômico das suas relações. E agora, com o fechamento em ocorrendo de fato do Estreito de Hormuz, nós temos esse elemento. A Rússia também dificilmente se envolveria, salvo se ela fosse diretamente afetada. E a se confirmar a explosão na usina nuclear capitaneada pelos russos, eis um elemento para a atratividade também da Rússia. Porém, a gente tem que levar em consideração o seguinte: num regime fechado como é o regime iraniano, se a TV estatal permitiu que fosse veiculada a informação, é porque interessa demais ao regime que essa informação venha a público. Pode ser, efetivamente, uma visão distorcida da realidade.